Se o pessoal não está seguindo o Scrum Master deve atuar. Alguém não terminou ainda? Então vamos lá. Questão 61. Verdadeiro ou falso? O time Scrum é responsável por criar um incremento valioso a cada sprint. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Então, o time Scrum é coletivamente responsável pelo resultado. 62. Quais atividades um dono do produto normalmente realizaria no período entre o final do sprint atual e o início do próximo sprint? Escolha a melhor resposta. D de dado. Não existem tais atividades. A próxima sprint começa imediatamente após a sprint atual. Essa é a pergunta pegadinha, que pode cair assim ou parecida com essa na prova. Tá? 63. Quando começa o segundo sprint? Imediatamente após o primeiro. E o terceiro imediatamente após o segundo, e assim por diante. 64. Verdadeiro ou falso? O objetivo de um sprint é produzir incremento útil e valioso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 65. Qual desses um time Scrum pode entregar ao final de uma sprint? Escolha a melhor resposta. B de bola, né? Um incremento valioso e útil, pronto. Então, isso é valor, né? Um incremento com valor e que seja útil. Alternativa B de bola. 66. O que significa o conceito time box no Scrum? Existe um limite de tempo máximo para cada evento. B de bola. Não pode ser ultrapassado. 67. É possível que um evento Scrum seja enterrado antes do seu tempo determinado? Sim, sim, é possível. Não pode passar do tempo, mas terminar antes, pode. 68. Ao final de cada sprint, espera-se ter uma versão incremental potencialmente utilizável. Um incremento potencialmente utilizável. Então, alternativa C. 69. Qual o último evento que ocorre em uma sprint? A retrospectiva. Depois da retrospectiva, a sprint acaba e começa outra. E 70. Quando uma nova sprint deve iniciar? B, né? Imediatamente após o término do anterior.
Já tá bom. Então tá bom. Imediatamente após o término do anterior. Tá? Então é isso aí. Legal. Vamos lá, seguindo aqui. Lá na aula de ontem, nós falamos lá do 353 do Scrum. Tá? Que, só colocar aqui. Que é o obrigatório. Então, 3 papéis, que nós já vimos, né? Dono do produto, Scrum Master e desenvolvedores. 5 eventos, que nós estamos vendo, né? Sprint, Sprint Planning, a dele, a review, a retrospectiva. E tinha 3 artefatos. Backlog do produto, backlog da sprint e incremento, que são obrigatórios. Então vamos falar do backlog do produto, que é o primeiro artefato do Scrum que a gente está vendo aqui de forma mais detalhada. Então, o que é o backlog do produto? É um repositório que mostra todo o trabalho previsto no momento para o produto. É o escopo do produto. Por que no momento? Porque ele pode mudar a qualquer hora. Então, o dono do produto pode incluir coisas novas lá, ele pode tirar coisas que ele acha que não precisa mais, ele pode repriorizar o tempo todo. Então, o backlog do produto é algo muito vivo. Tá? Nunca está completo. Então, isso é uma coisa para guardar. Porque na prova fala muito de o backlog do produto completo. O backlog do produto nunca está completo. Enquanto o produto existir, o backlog do produto existe e ele pode ser alterado, repriorizado, entrar coisas novas, sair coisas que não são mais úteis. Então, ele é muito vivo. Tá? Então, a cada momento que eu olhar lá, ele vai ter o escopo do produto daquele momento. E eu vou fazer tudo que está lá? Não necessariamente. Eu sempre, a cada sprint, vou pegar o que é prioritário para fazer. Então, pode ter coisas que estão no backlog do produto que nunca serão feitas, porque nunca terão prioridade. Tá? Então, nem tudo que está lá é obrigatório de ser feito em algum momento. Tá? É uma lista ordenada, ou seja, ela é priorizada e priorizada pelo valor que entrega ao negócio de tudo aquilo que pode ser necessário no produto, mas não obrigatoriamente tudo será feito. Agora, uma coisa é certeza, pessoal. Se eu quero que algo seja feito no meu produto, eu tenho que colocar no backlog do produto. Tá? Porque se não está no backlog do produto, não será feito. Porque o backlog do produto é a única fonte de requisitos. Não tem outro lugar que o time vai pegar trabalho para fazer, a não ser o backlog do produto. Então, qualquer coisa que vai ser feita no projeto tem que ser colocada no backlog do produto. Pode ser correções, pode ser novas funcionalidades, pode ser melhorias, pode ser o que for. Requisitos não funcionais, né, que a gente chama. Tá? Tudo tem que estar no backlog do produto para poder entrar no trabalho do time Scrum. Tá? Outra coisa que também aparece na prova é o plano do projeto. Quando a gente fala de projeto tradicional, a gente fala do plano do projeto. Né? O Scrum não tem plano do projeto. Tá? O backlog do produto, que é o plano. Então, lá dentro tem tudo que vai ser feito, priorizado, e a cada sprint a gente vai pegar alguma coisa para fazer. Então, o backlog do produto é o plano do dono do produto para o produto. Não existe plano de projeto no Scrum. Né? E aí, no Scrum Guide novo, né, o mais novo de 2020, surgiu um conceito novo que é o conceito de compromisso. Todo artefato Scrum tem um compromisso. Então, o backlog do produto, que é um artefato Scrum, ele tem um compromisso com a meta do produto, Product Goal. O que significa? Tudo que for entrar no backlog do produto tem que me ajudar a chegar na meta do produto. Senão, não faz sentido. Tá? Então, lembrando, o dono do produto, quando a gente vai começar a desenvolver um produto, ele define uma meta do produto, ou uma visão do produto, que é algo de longo prazo. E a partir daí, tudo que nós vamos fazer no produto é para tentar chegar nesse lugar que o dono do produto definiu como nossa meta. Tá? Então, não faz sentido eu colocar dentro do backlog do produto qualquer trabalho que não vai me ajudar a ir nessa direção. Então, compromisso do backlog do produto com a meta do produto. Tudo que for inserido no backlog do produto deve contribuir para a meta do produto. Tá? Esse conceito de compromisso
ele não é muito cobrado na prova PSM1, PSPO1. Ele é mais cobrado na prova PSM2, tá? E PSPO2, tá? Mas é interessante a gente entender esse conceito, tá? Então, o backlog do produto é de responsabilidade do dono do produto. Então, só o dono do produto pode adicionar requisitos no backlog, atualizar, remover, priorizar. Tá? Uma regra básica para um item, ou um requisito, ou uma história, seja lá qual for o formato que a gente estiver utilizando, entrar no backlog do produto é gerar valor. Se é algo que o dono do produto entende que não vai gerar valor, ele não coloca no backlog. E essa decisão é única e exclusiva do dono do produto. Tá? Ele pode delegar essa função, mas ele continua sendo responsável pelo resultado. Tá? Então, qualquer pessoa, cliente, usuário, o próprio time, stakeholders, qualquer pessoa pode chegar para o dono do produto e falar: pô, estou com uma ideia aqui de algo que eu acho que seria interessante ter no produto. Veja bem, ó, seria legal ter isso, ter mais aquilo. O dono do produto vai olhar e falar: bom, eu acho que isso aqui, eu acho que gera valor sim. Coloca no backlog. Se o dono do produto olhar e falar: não, isso aqui eu não acho que gera valor, não coloca no backlog. E essa pessoa, ela pode espernear, pode reclamar, pode fazer o que for. A decisão é do dono do produto, ponto final. Tá? A decisão é do time Scrum. E exclusivamente sobre o que entra no backlog do produto, a decisão é do dono do produto e de mais ninguém. Ninguém pode reclamar, ninguém pode querer forçar o dono do produto a fazer algo que ele acha que não deve fazer. Tá? Não entendi. Pergunta de novo. O que entra no backlog e a ordem que vai ser feito é o dono do produto que define. Tá? O time vai falar: bom, eu consigo fazer 10 itens, eu vou pegar os 10 primeiros que o dono do produto priorizou. Tá? Questionar, todo mundo pode, tá? Porque é um trabalho colaborativo. Então, o desenvolvedor pode falar: pô, mas dono do produto, essa priorização aí, será que não seria melhor priorizar desse outro jeito? Sugerir? Pode. E o dono do produto pode falar: pô, legal, realmente eu acho que você tem razão. Agora, se o dono do produto falar: não, é do jeito que eu falei, acabou. Entendeu? Então, a decisão final é do dono do produto. Sugerir, dar ideias, né? Questionar, todo mundo pode, tá? Mas a decisão final é sempre do dono do produto em termos do que entra no backlog ou a priorização do trabalho, tá? Mas da ideia, todo mundo pode e não só pode como deve, né? É um trabalho colaborativo. Tá? Outra coisa, disponibilização. O backlog do produto deve estar disponível, porque lembra da transparência? Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que poder ver o que tem lá dentro. Todos os artefatos Scrum são transparentes. Backlog do produto, backlog da sprint e o incremento. Todo mundo tem que ter acesso. Todo mundo que está envolvido no trabalho, independente de estar nos times Scrum ou não, tem que ter acesso à informação. Né? E tendo acesso, todo mundo vai poder contribuir, dar ideias, né? Claro, como eu falei, a decisão final é o dono do produto, mas as ideias podem vir de vários lugares. Não é só o dono do produto que tem que pensar no que fazer para o produto. Todo mundo pode dar ideias, tá? Mas o dono do produto decide se essas ideias serão implementadas ou não. Tá? E também tem a ordenação ou priorização. Qual é a priorização? Maximizar o valor. Os itens com maior valor devem ser feitos primeiro. Pode delegar essa ordenação? Pode. Né? Como eu já falei, o dono do produto pode delegar quase todas as atividades que ele faz, exceto participação nos eventos Scrum. Tá? Então, backlog do produto, quem é que mexe? Dono do produto e mais ninguém. Tá? Dentro do backlog do produto, tem os itens ou requisitos. Né? Esses requisitos podem ser descritos de várias maneiras. Tá? Uma das maneiras bastante utilizadas pelos times ágeis é o formato de histórias de usuário. Então, muita gente fala as histórias. Né? Por quê? Porque é uma maneira comum de se descrever itens do backlog, porém não é a única e nem é obrigatória. Tá? Então,
a descrição dos itens dentro do backlog do produto pode estar em qualquer formato. Quem decide é o dono do produto. Tá? Agora, existem alguns atributos que devem estar presentes para cada item no backlog. Por exemplo, a descrição do item. Todo item tem que ter uma descrição do que é. Todo item tem que ter uma prioridade, que é baseada normalmente no quê? No valor que entrega para o negócio. E todo item tem que ter uma estimativa. E aí, observação, quem faz estimativa são sempre os desenvolvedores. Tá? E aí a estimativa pode ser feita de diversas maneiras. Né? Alguém falou agora há pouco aí do Planning Poker, que a gente vai ver no módulo 5. É uma das maneiras de se estimar, tem outras. Tá? Mas a estimativa, cada item do backlog tem uma estimativa que pode ser feita em pontos ou de outras maneiras, e quem faz as estimativas são sempre os desenvolvedores, após o dono do produto explicar o item. Então, o dono do produto explica o que ele precisa, e aí os desenvolvedores conseguem estimar o esforço ou o tamanho daquele item para poder planejar o trabalho. Tá? Como essa estimativa é feita, a gente ainda vai ver. Tá? Pode ter outras informações? Pode. Pode ter a data de entrada, pode estar agrupado por afinidade ou por qualquer outro critério. Tá? Mas as informações prioritárias que devem existir em todos os itens são essas aqui. Tá? Na prova do PSPO 2, ele cobra bastante essa listinha aqui. Na prova do PSPO 1 e PSM 1, não. Tá? Então, como eu falei, os itens do backlog do produto podem ser descritos através de histórias do usuário, mas não é obrigatório. Tá? Então, para quem trabalha já com Scrum, escuta muito falar de história, tem que lembrar na hora da prova que não é obrigatório isso no Scrum. Tá? É uma forma muito utilizada, porém não obrigatória. Tá? E eu vou falar de história de usuário e mais detalhes no módulo 5. Tá? É uma das coisas que a gente vai falar lá, que é importante vocês conhecerem. Tá? E aí, o backlog do produto nasce junto com a meta do produto, porque ela tem um compromisso com a meta do produto. Então, a partir do momento que o dono do produto define aquela meta de longo prazo para o produto, a gente começa a ter as primeiras ideias do que deve ser feito para a gente chegar lá. E essas ideias que vão surgindo vão entrando no backlog do produto, sempre com o intuito de atingir a meta do produto. Essa meta do produto ela é definida como um objetivo de longo prazo, né? E descrita em alto nível, que significa não detalhada. Então, pegando esse mesmo exemplo que eu falei, né? O objetivo que nós temos com esse produto é sermos líderes de mercado daqui a 3 anos. Então, o dono do produto definiu isso como visão do produto: ser líder do mercado daqui a 3 anos. É uma meta de longo prazo, daqui a 3 anos. E qual é o nível de detalhe que eu tenho do trabalho que eu vou fazer para chegar lá? É muito pequeno, eu não tenho esse detalhe ainda. Então a gente fala que é algo que tem 2 quilômetros de distância por 2 centímetros de profundidade. Então é algo de longo prazo, porém com pouco detalhe. E então como é que eu vou fazer para chegar lá na minha meta do produto? Eu vou construir o meu caminho, passo a passo. No Scrum eu posso traduzir isso sprint após sprint. Cada sprint que eu fizer, eu tenho que ir chegando mais perto da meta do meu produto. Tá? Então, cada sprint que o dono do produto define um objetivo de negócio, né, e que o time Scrum constrói, não é algo aleatório. Cada sprint deve ser algo que me leve mais próximo da minha meta final, que é a meta do produto. Tá? Então, a gente vai ver depois meta da sprint, né? Cada sprint vai ter uma meta e isso vai me construindo um caminho até eu chegar na meta do produto. Cada sprint é um passo. Tá? Então, a meta do produto normalmente tem bastante relacionamento com o negócio. Tipo, a meta não pode ser entregar um sistema. Tá? Isso não é meta. Isso é entrega. Meta é, por que eu estou entregando esse sistema? Para ganhar mais dinheiro, para melhorar o meu trabalho, para reduzir custo. Então, sempre tem um outro objetivo por trás que é mais relacionado ao negócio.
Então, a meta do produto é relacionada a negócio e não a uma entrega específica. Né? Então, bem relacionado ao que serve o produto, ao mercado-alvo, a clientes e tudo mais. Tá? E aí quem desenvolve essa meta do produto é o dono do produto, ele pode delegar, mas continua sendo responsável. Tá? E aí, a partir do momento que a meta do produto é definida, começam a surgir os primeiros itens do backlog. Aí eu vou fazendo as minhas sprints. Eu faço a minha primeira sprint e entrego algo para o cliente. O cliente usa o que eu entreguei para ele e, com base na usabilidade, ele pode pedir alterações ou coisas novas. Então, outra coisa muito importante no Scrum é o feedback. Né? Eu entrego algo, o cliente utiliza e me dá feedback. Está no caminho certo ou não está. E aí eu vou ajustando as próximas sprints de acordo. Tá? E conforme os usuários, né, vão dando feedback, esses feedbacks vão gerando novas ideias que também vão entrando no backlog do produto. Então, o backlog do produto ele cresce conforme o produto é utilizado pelos usuários. Porque os usuários utilizam e com a utilização tem novas ideias. Essas novas ideias vão para o backlog para serem feitas depois. Né? O backlog do produto é dinâmico, ou seja, ele muda a todo momento e nunca está completo. Então, enquanto o produto existir, o backlog do produto existirá. Como eu falei para vocês, o Scrum não é específico para um esforço de tempo determinado, como um projeto tradicional. Ele é para gerenciar um produto. Então, eu lanço um produto hoje e esse produto vai ficar 20 anos no mercado, 30 anos no mercado. Enquanto esse produto estiver no mercado, eu vou ficar melhorando esse produto constantemente. Um time trabalhando, entregando melhorias sprint após sprint e com backlog do produto que se mantém e é atualizado o tempo todo. Tá? E outra coisa também que é interessante, o backlog do produto deve ser repriorizado pelo menos uma vez a cada sprint. Isso aqui não é uma regra explícita, tá? Mas vejam bem, toda vez que eu começo uma sprint, eu vou fazer a sprint planning, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. A sprint planning é onde eu vou planejar qual trabalho que eu vou fazer na sprint. E de onde vem o trabalho que eu vou fazer da sprint? Vem do backlog do produto. E quais itens do backlog? Os itens de maior prioridade. Então, toda vez que eu vou fazer uma sprint planning, eu tenho que garantir, ou o dono do produto tem que garantir, que o backlog do produto está priorizado corretamente. Então, pelo menos uma vez a cada sprint, ele vai ter que garantir essa repriorização. Isso é feito mais vezes, normalmente, tá? Mas pelo menos uma vez, quando vai fazer a sprint planning, ele tem que garantir que a priorização está correta, para que naquela próxima sprint a gente realmente gaste o nosso esforço fazendo o que é mais importante neste momento. Tá? Então, mas o dono do produto ele pode repriorizar o backlog quantas vezes ele quiser, não existe limite. Pode incluir quantos itens ele quiser, tá? Não existe um limite. O escopo que está dentro do backlog do produto pode crescer absurdamente. Isso não quer dizer que a gente vai fazer tudo. Tá? A gente vai fazer a cada sprint um pouquinho. E aí, o conteúdo do backlog do produto a gente fala que tem que ser deep, isso aqui não cai na prova, mas é interessante. Então, uma sigla que fala detalhado apropriadamente, estimado, emergente e priorizado. Tá? Então, para eu poder selecionar um item para ser feito na sprint, ele deveria estar deep, com um nível de detalhe apropriado, que é definido por cada time, com uma estimativa feita pelos desenvolvedores para eu saber o tamanho e para ver quantos itens vão caber na sprint. Emergente significa que ele não tem detalhes, né? Que ele pode ser mais detalhado ao longo do tempo. E priorizado, para a gente saber exatamente quais itens são os mais importantes para serem feitos neste momento, na sprint que vai iniciar. Tá? E aí, quando a gente fala de priorizar o backlog do produto, quem faz esse trabalho de priorização, a gente já sabe que é o dono do produto. E qual que é a regra número 1 para priorizar o backlog? Valor. Então, toda vez na prova que perguntar sobre priorização do backlog, ou se o dono do produto estiver com dúvida de como priorizar o backlog e ele vai pedir orientação do Scrum Master, o direcionamento é sempre priorizar pelo valor.
Não é pelo que tecnicamente é mais fácil, não é pelo que é mais rápido de fazer, não é pelo que tem menos risco, é sempre pelo valor. Essa é a regra básica. Tá? Só que valor é um conceito muito diferente dependendo de onde eu estou, em qual empresa que eu estou. Então, o Scrum não vai dizer como calcular valor de alguma coisa. O Scrum só diz o seguinte: a gente sempre vai entregar na sprint o que tem mais valor neste momento. Agora, quem define o que é valor, no nosso contexto, na nossa organização, no nosso trabalho, somos nós mesmos. Tá? Então, se eu estou falando de tecnologia, vai ter uma forma de definir valor. Se eu estou falando de marketing, vai ter uma outra forma. Se eu estou falando de indústria, vai ter outra forma. Mas todo mundo deve entender o que gera valor no seu negócio. E aí, vamos priorizar pelo valor. Tá? Mas a forma de criar valor, cada empresa vai ter a sua e vai entender o que é valor. Diga. Isso. Isso. Não sei se eu entendi bem tua pergunta, mas deixa eu explicar como funciona. Nós temos o backlog do produto, que é gerenciado pelo dono do produto, e tem todos os requisitos que talvez serão feitos um dia. Pode ter 1.500 requisitos lá, 2.000, 5.000, pode ter 1 milhão de requisitos lá. Tá? Toda vez que for começar uma sprint, tem o time Scrum, os desenvolvedores. Os desenvolvedores vão falar: eu consigo fazer 10 dentro da sprint. Então tem 2 milhões lá no backlog. Eu consigo fazer 10. Quais são os 10 prioritários, os donos do produto? Os 10 prioritários são esses. Aí eles vão pegar esses 10 para fazer. Aí vai ficar 1.999.990 lá no backlog. Na próxima sprint, os desenvolvedores vão falar: bom, a gente consegue fazer 10. Tem 5 milhões de itens. Quais são os 10 prioritários? São esses 10. Aí o dono do produto vai falar assim: mas eu preciso que entregue 20 na sprint. Aí o time vai falar: eu só consigo entregar 10. Coloca mais um time para trabalhar junto com a gente para entregar mais 10. Aumenta a quantidade de times. Entendeu? Quem decide quanto trabalho consegue fazer numa sprint são os desenvolvedores. Não é o dono do produto falar: pô, eu tenho 1 milhão, vocês vão fazer 1 milhão na sprint. Não. Quem decide quanto consegue fazer são os desenvolvedores. Eles têm uma capacidade de entrega. Eu tenho a capacidade, consigo entregar 10. Quais são os 10 prioritários do dono do produto? São esses 10. Quem define os 10 prioritários é o dono do produto. Aí eles pegam aqueles 10 para fazer na sprint. E o resto fica lá. Tá? Então, beleza? Mas a gente vai falar disso ainda, tá? Mas já dando uma adiantada, é assim que funciona. O dono do produto não pode impor quantos itens o time vai pegar para fazer. A decisão é dos desenvolvedores. Eles sabem a capacidade de trabalho deles. Eles definem quantos itens vão pegar. Agora, quais itens serão os primeiros? Aí é o dono do produto que define. Consigo fazer 10. A dono do produto fala: então os 10 que vai fazer são esses. Eu escolho os 10. Entendeu? Porque quem prioriza é o dono do produto. Agora o dono do produto fala: não, quero que faça 20. O desenvolvedor fala: não, eu consigo fazer 10. Você quer que faz 20? Coloca um time para trabalhar junto comigo, um segundo time para entregar mais 10. Aí a gente vai aumentar a capacidade de entrega. Mas o meu time entrega 10. Tá, tá bom? Beleza, então. E aí, a gente vai ter lá os itens do backlog. Então, uma das maneiras do dono do produto priorizar pode ser assim, né? Eu tenho os itens que eu gasto um baixo esforço para fazer e entrego alto benefício. Bom, isso é o sonho, né? Com pouco esforço, eu entrego alto valor. Então, é o que eu vou fazer primeiro. Aí eu vou ter itens que eu entrego um alto valor
mas com alto esforço. Também vou fazer, porque entrega valor. Eu vou ter itens que não entregam muito valor. Esses itens eu vou tentar não fazer o máximo possível, tá? Mesmo que o esforço seja pequeno, porque o valor entregue também é pequeno. Tá? Então, o que acontece? O dono do produto vai priorizar o backlog com os itens que entregam mais valor no topo. Né? E se chegar uma hora que dentro do backlog do produto não tiver mais nenhum item para fazer que entregue valor para o negócio? Faz itens que não têm valor? Não, não faz mais nada. Não fala nada. Não faz nada. Porque botar o time para trabalhar em itens que não agregam valor é desperdício. Posso usar esse time para fazer outra coisa. Tá? Então, a gente vai focar os esforços nos itens que entregam alto benefício. Os que entregam baixo benefício, ou a gente vai evitar fazer ou não fazer. Tá? E aí a decisão é do dono do produto. Tá? Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. Né? Uma das técnicas mais famosas é a técnica Moscow. Pessoal, põe no mudo, por favor, tá um barulhão no fundo. Ó, técnica Moscow é uma palavra que tem as consoantes aqui, M, S, C e W, com uma ordem bem peculiar, tá? Na ordem de obrigatoriedade. Então, o M, que é o must have, é o que tem que ter, é mandatório. O should have é o que é desejável. O could have é o que poderia ter e o won't have é o que não vai ter. Então, se eu pegasse, por exemplo, um carro, o must have é o que precisa ter no carro. Por exemplo, rodas e pneu. Sem roda e pneu, o carro não anda. Né? A partir do momento que eu tenho todo o meu must have e ainda tenho capacidade de fazer algo, eu posso partir para fazer o should have, que é o desejável. Tipo ar-condicionado. Ar-condicionado é desejável no automóvel? É. É um item muito interessante? É. Agrega muito valor? Sim. Mas é estritamente necessário para o carro funcionar? Não. Um carro anda sem ar-condicionado. Então não é um must have, porém é um item muito desejável, que traz muito valor para o usuário. Então eu colocaria o ar-condicionado no carro. Aí eu tenho itens que poderiam existir, mas não são necessários, tipo câmera de ré. Câmera de ré é legal no carro? É legal, mas quando que eu uso? Só quando eu dou ré. É muito pouco. Então, de repente, uma organização vai pensar assim: vou fazer a câmera de ré? Bom, de 100% do tempo que eu estou andando com o carro, eu vou usar a câmera de ré 2% do tempo. Aí vai falar, por que eu vou investir em algo que eu só uso 2% do tempo? A decisão da organização é não investir. Tá? Então, é assim que a organização pensa. Isso que eu vou desenvolver vai ser bastante utilizado? Vai trazer valor? Né? Vai trazer utilidade para o cliente? Não, não vai trazer muita. Então, por que eu vou fazer? Né? E aí, a gente falou lá no começo da aula de ontem, lembra? Que houve uma pesquisa, né? Que só 20% das funcionalidades que eram entregues eram bastante utilizadas pelos usuários. Então, uma medida de valor do Product Owner é das funcionalidades que ele está entregando, quantas estão sendo bastante utilizadas e quantas não estão sendo. Se tiver muitas funcionalidades que estão sendo entregues e não estão sendo muito utilizadas, é porque não está fazendo a priorização direito. Ele está entregando coisas que provavelmente não são as mais importantes. Tá? Na prova do PSM1 e PSPO1 não puxa tanto nesse assunto, mas nas provas nível 2 puxa bastante, tá? Nesse assunto. Tá? E aí eu poderia colocar o Moscou naquele quadro, aí eu teria aqui o must have, o should have, que são aqueles que, na medida do possível, eu vou fazer, e o could have e o won't have, que são aqueles que, na medida do possível, eu não vou fazer, tá? Porque não agregam tanto valor assim. Tá? E aí, só para deixar vocês mais à vontade, técnica Moscou, né? E esses quadros que nós olhamos aqui não caem na prova. Isso aqui é mais para vocês entenderem como é que funciona a priorização, tá? Mas não cai na prova. Porque não é obrigatório também no Scrum usar essas técnicas aqui. Tá? São técnicas utilizadas no mercado, porém não são obrigatórias no Scrum.
Tá? Tudo bem até aqui? Tá? Legal. Então, o dono do produto ele vai levar alguns fatores em consideração na hora de priorizar, que a priorização é pelo valor, né? Principalmente. Mas ele vai ter que levar em consideração dependências. Né? Então, se tem itens que têm dependências entre eles, ele vai ter que levar isso em consideração. Né? Mas levando isso em consideração, ele vai tentar sempre entregar o maior valor, que esse é o objetivo final. Tá? Então, dependências, necessidades, riscos, prioridades, né? Tudo isso pode ser critérios que direcionarão o dono do produto para ordenar o backlog. Porém, levando tudo isso em consideração, ele vai sempre tentar entregar o maior valor possível. Né? Então, falamos aqui no backlog do produto e da priorização. Tá? Agora vamos falar o seguinte. Lá no backlog do produto, eu posso ter diversos itens. Né? 100, 200, 300, 400, não existe um limite de itens que pode ter lá dentro. Tá? Existe um limite que serão feitos a cada sprint. Né? E se o time não consegue entregar a quantidade necessária que o negócio precisa, talvez eu tenha que colocar mais times. Tá? Mas até aí, tudo bem. Eu vou ter aqui vários itens no backlog. Alguém quer falar alguma coisa? Hum. O Scrum não sugere nenhum software. Existem vários no mercado. Tá? A Nai falou ontem que usa o Trello. Tem gente que usa o Gira. Tem gente que faz Excel. Tem gente que faz no Word. Tem gente que faz no papel, no caderno. Tá? Obviamente que é mais difícil de priorizar no caderno, né? Ficar apagando, né? Rabiscando, não é tão legal. Mas assim, o Scrum não define nenhuma ferramenta. Cada um usa a que tem e a que acha melhor. Tá? Tá? Legal. Então, dentro do backlog do produto, eu tenho vários itens. E aí, o dono do produto ele classifica ou prioriza esses itens pelo valor. Então, por exemplo, ele pode ter os itens de maior prioridade no topo e os itens de menor prioridade mais para baixo. E aí, toda vez que o time for começar uma sprint, ele vai olhar primeiro os itens do topo para fazer, que são os itens prioritários. Tá? Só que, para um item do backlog entrar para sprint, ele tem que ter já alguns atributos. Entre eles, a estimativa. Né? Porque aí o time vai falar, bom, quantos itens eu consigo fazer? Eu falei agora há pouco de 10, né? Mas isso não é um número fixo. Vai depender do tamanho dos itens. Né? Então, o time vai ter alguma forma de metrificar quanto trabalho consegue fazer. Pode ser através de pontos, ou pode ser através de qualquer outro critério. Tá? Eu vou dar um exemplo depois no módulo 5 usando pontos, tá? Mas pode ser outras formas. Tá? Então, para eles terem uma ideia do tamanho dos itens e para ter uma ideia também de quantos itens vão conseguir fazer, eles vão ter que ter algum tipo de estimativa em cima desses itens. Tá? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o time Scrum vai pegar e estimar todos os itens do backlog? Não vai, né? Por quê? Muita coisa pode mudar e outra coisa, tá? Este item que está aqui embaixo, com prioridade muito baixa, tá? Pode ser que ele nunca vai ser feito, que ele nunca vai chegar no nível de prioridade para ser feito, e que daqui a uns 6 meses o dono do produto vai olhar para ele e vai falar: pô, alguém pediu isso aqui há 6 meses atrás, mas nunca teve prioridade e aparentemente ninguém mais está precisando. Ele pode ir lá e fazer o quê? Arrancar fora do backlog. Não pode? Pode. E se eu perdi tempo estimando esse item foi tempo jogado fora. E vai contra o Scrum, que é evitar o desperdício a todo custo. Então, eu só vou pegar itens para detalhar e para estimar melhor quando eles
realmente eu tiver uma visibilidade que, sim, eles serão feitos. Tá? Então, os itens estão lá para baixo na prioridade, eu não vou perder tempo detalhando, eu não vou perder tempo estimando. Por quê? Porque eu não sei nem se eles serão feitos. Eu vou estar perdendo tempo estimando coisas que depois eu vou jogar fora. É tempo perdido. Tá? Então, o time vai falar o seguinte: como e quanto os itens precisam estar detalhados? Quanto o nível de detalhe que eu preciso? Não existe nada pré-definido pelo Scrum. O time define. Um time pode ter o maior conhecimento de um produto, então precisa de menos detalhes. Um outro time pode ter menos conhecimento do produto, então vai precisar de mais detalhes. Tá? Então, o nível de detalhamento, né, que a gente viu agora o DEEP, né, agora há pouco, e o D era o detalhado apropriadamente. O que significa detalhado apropriadamente? Cada time vai definir o nível de detalhe que precisa ter. Tá? Então, o time vai trabalhar em detalhar os itens que estão no topo. Para sprint atual, sim. Para algumas sprints futuras, pode ser também. Tá? Então depende muito de cada time, não existe uma regra. Tem times que deixam itens detalhados para 2 sprints, tem times que deixam itens detalhados para 3 sprints, tem times que deixam itens detalhados só para a próxima sprint. Não perde tempo detalhando para a segunda, deixa para fazer depois. Tá? Então, uma coisa que a gente tem como definição é: os itens prioritários devem estar mais detalhados. Para quantas sprints? Aí cada um define, 3, 2, né? Tá? E a gente tem um conceito de preparado, ou ready. Né? Não sei se alguém já ouviu falar de uma sigla que é DOR, Definition of Ready. Né? Então, Definition of Ready é uma sigla que se fala bastante nos meios ágeis, mas não faz parte do Scrum e não cai na prova. Tá? Mas significa quanto que um item deve estar detalhado para eu poder puxar ele para fazer na sprint. Então, Definition of Ready, DOR, define como que eu sei que um item está preparado para poder ser puxado para ser feito na sprint. Ou seja, como definições básicas, né? Ele tem que ter uma estimativa, ele tem que ter um nível de detalhe específico e assim por diante. Tá? E assim por diante. Tá? Ele tem, talvez, né, quando a gente fala que um item vai ser feito na sprint e no final da sprint ele tem que estar pronto, então o item tem que ter um tamanho que seja possível de ser feito numa sprint. Se eu tenho um item que ele tem um tamanho que não é possível terminar em uma sprint, talvez eu tenha que quebrar ele em partes menores, né, decompor em partes menores. Então todo esse trabalho é feito constantemente pelo time. Tá? Então cada time Scrum define a sua concepção de preparado, e aí o dono do produto, junto com os desenvolvedores, vai refinar os requisitos. Significa pegar itens que são muito grandes e quebrar em itens menores. Né? Existe um conceito falado no mercado bastante, que não tem nada a ver com Scrum. Tá? Mas quando um item do backlog é muito grande, ele tem um tamanho muito maior do que o que cabe numa sprint, e eu tenho que pegar e quebrar ele em pedaços menores ou em itens menores. Esse item que é muito grande, como é que o pessoal costuma chamar mesmo? Alguém lembra? Já ouviu falar de épico? Já ouviram falar de épico? Épico. Então, o que é um épico? Um épico é um item do backlog do produto que é muito grande. Que se eu olhar para ele, eu falo: eu não consigo terminar esse item numa sprint. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse épico e quebrar em requisitos menores. Isso também faz parte da preparação, né, do backlog. Tá? E em algum momento tem que fazer. Tá? Porque um item não pode ser selecionado para ser feito na sprint, teoricamente, se ele não é possível de ser concluído na sprint. Porque no final da sprint eu tenho que entregar o item pronto. Então ele tem que caber, né, entre aspas, numa sprint. Tá? Então, existe um conceito que é falado nos times ágeis e times de Scrum, que é o conceito de refinamento do backlog do produto. Alguém já ouviu falar disso aqui? Refinamento do backlog. Então,
Normalmente os times Scrum eles estão trabalhando nos itens da sprint atual. Em paralelo, estão também trabalhando em detalhar os itens que entrarão na próxima ou nas próximas sprints. Algum de vocês trabalha dessa forma? Aqui? Junto com o time Scrum? Ou não? Não? Tá. É interessante que esse refinamento do backlog é um trabalho que o time Scrum faz, porém não é obrigatório, não é o evento Scrum. Tá? É um trabalho que pode ser feito ou não, tá? Porque dentro do Scrum a gente já tem um evento onde é previsto que os itens sejam detalhados, que é a Sprint Planning. Tá? Só que como a Sprint Planning é um evento time box, às vezes não dá tempo de detalhar tanto os itens. Né? Então o que o time faz? Faz um trabalho prévio, que é esse refinamento, para deixar o item um pouco mais detalhado, para que quando chegar na Sprint Planning, o trabalho seja mais fácil. Tá? Então, eles podem fazer esse trabalho de detalhamento dos itens que estão no backlog do produto, que entrarão na próxima sprint ou nas próximas sprints, em paralelo com o trabalho da sprint atual. Porém, o trabalho da sprint atual é sempre mais importante. Então, se a coisa apertar, eles vão focar no trabalho da sprint atual e vão deixar o refinamento sem fazer. Tá? Então, por isso que não é um evento obrigatório. Eu posso fazer ou não. Tá? Então, o refinamento do backlog vai ser a manutenção do backlog, preparação e refinamento do backlog, feito pelo time Scrum, junto com o dono do produto. O objetivo é ter os itens preparados para entrada nas futuras sprints. Aí eles vão avaliar a granularidade dos itens, e se eu tenho, por exemplo, um épico, a gente quebra em itens menores. Todo esse trabalho que eu faço aqui nas sessões de refinamento, eu estou adiantando algo que eu faria na Sprint Planning. E a Sprint Planning fica muito mais produtiva, porque eu economizo tempo. Diga. Isso. Então, pode ser feature, pode ser história, né? Então, tem vários nomes. Tá? O Scrum não define nenhum nome. Tá? O Scrum fala muito de requisitos ou itens. Né? Ele fala dos PBIs, né? PBI, Product Backlog Items, itens do backlog do produto. Tá? Ele não dá um nome específico. Mas dentro do mundo ágil, o pessoal fala features, né? Funcionalidades, fala requisitos, fala histórias, fala épico, fala um monte de nome e nenhum deles é obrigatório no Scrum. Nenhum deles é obrigatório no Scrum. É, é, é. Às vezes cada time ou cada organização define certos nomes, né? Mas o Scrum não define nenhum. Tá? O Scrum só fala itens do backlog. E fala que um item tem que ser possível de ser concluído numa sprint. E se ele não for, tem que ser quebrado em partes menores. Mas ele não fala que esse item grande é um épico ou que o pequeno é uma história. Tá? Isso aí eu estou dando exemplo de nomes que são falados por aí. Mas o Scrum não fala. Tá? Legal? O Scrum só fala itens do backlog do produto, que pode ser grande ou não. Se for grande, tem que quebrar. Tá? Mas não dá um nome específico para eles. Tá? Então, no Scrum não existem esses nomes. Tá? Mas no dia a dia a gente escuta bastante esses nomes. Tá? E quando a gente fala de Planning Poker, que a gente vai falar no módulo 5, a gente vai ver que tem algumas cartas do Planning Poker de valor alto, né? 40, 100, né? Que a gente justamente utiliza para simbolizar aquelas histórias que são muito grandes, né? Que a gente precisa detalhar mais. Mas quando chegar lá eu falo sobre isso. Tá? Então aqui, refinamento do backlog, a gente faz de forma contínua, junto com o time. Né? Não existe um tempo pré-definido, a gente pode aplicar o tempo que a gente achar que tem disponível. Né? E aí, se a gente vê que o trabalho da sprint atual está sob risco, a gente foca todo o esforço no trabalho da sprint atual e não faz o refinamento, já que o refinamento é algo opcional. Tá? O refinamento do backlog é um trabalho que o time Scrum faz, porém não é um evento Scrum. Tá? Então, ele não é sujeito às regras do Scrum. Por exemplo, o refinamento do backlog do produto não tem time box.
porque não é um evento Scrum. Então, se eu quiser pegar e fazer uma sessão de 5 horas de refinamento, eu posso, desde que isso não atrapalhe o trabalho da sprint. Quando eu pego um evento Scrum, por exemplo, a reunião diária, a gente vai ver que quem participa da reunião diária são os desenvolvedores. Quais desenvolvedores? Todos têm que participar. É regra. No refinamento do backlog, os desenvolvedores estão junto com o dono do produto? Estão. Precisam estar todos? Não, porque não tem a regra. Entendeu? Então, o refinamento do backlog não é sujeito às regras do Scrum, porque não é evento Scrum. Então, não é obrigatório, não tem time box e não tem uma participação específica de determinadas pessoas. Pode participar quem quiser. Tá? E dentro desse refinamento, a gente vai quebrar itens, vai detalhar itens, vai estimar itens, vai preparar itens para as próximas sprints. Tá? E aí isso vai fazer com que a nossa sprint planning fique mais efetiva. Tá? Tudo bem até aqui? Legal. Então tem 20 exercícios para a gente falar. E aí depois desses 20 exercícios, nós vamos entrar na sprint. Tá? Na planning, daily, retro, review, definição de pronto e alguns outros conceitos que acontecem dentro da sprint. Tá? Vamos fazer esses 20 exercícios. São 15 minutos para fazer. Alguém quer tirar alguma dúvida antes de começar? Não? Então podem fazer. Deu tudo certo? Aqui já está em casa?
Marcelo, vou jogar para esse mano assim. Depende do teu objetivo de carreira. Isso aí tem que ser conversado caso a caso, tá? Pode discutir isso depois. Tá? Cada um vai puxar para um lado.
Terminaram? Legal, o tempo está terminando também. Então vamos lá. 71. Com que frequência a satisfação do cliente deve ser medida? Melhor resposta. Será que eu tenho que medir a satisfação diariamente? Existe uma pré-definição que tem que ser diariamente? Não existe uma pré-definição, tem que ser frequente. Né? Aí se vai ser diário, trimestral, anual, né? Não tem nenhuma definição que tem que ser todo dia, nem que ser todo ano, nem todo mês, nem todo trimestre. Tá? Cada um vai definir a frequência, mas não deve ser muito espaçado. Tá? Quando a gente pensa no Scrum, a gente pensa em entregas no máximo de um mês. Então a gente tem a oportunidade de medir a satisfação do cliente pelo menos uma vez por mês. Mas se a gente está fazendo sprint de uma semana, a gente tem a oportunidade de medir semanalmente. Então, isso pode variar, mas não pode ficar um ano sem medir a satisfação do cliente. Tá? Então, é frequente, tá? Mas a periodicidade em si não é pré-definida. Tá? 72. Quais são as 3 coisas que um dono do produto Scrum pode se concentrar para garantir que o produto entregue valor? 3 melhores respostas. Alternativa A. Alternativa A. Quanto da funcionalidade do produto está sendo usado. Lembra que se eu entregar muita coisa que ninguém está usando, é porque eu entregando coisas que não são úteis, não estou entregando valor. Feedback do cliente. É algo que eu posso ver se está entregando valor? Também. E a rapidez que o produto pode ser absorvido e usado? O time to market, não é importante? Então, A, B e C. Tá? A, B e C. Alternativa E, minimizar mudança no escopo do projeto? Isso não fez sentido. O Scrum é feito justamente para eu poder mudar a qualquer momento. Eu não tenho que minimizar mudanças. A mudança é aceita. Onde eu minimizo mudança é no processo tradicional, porque lá mudar é complicado. Então, não existe minimizar mudanças. O Scrum ele é aberto a mudanças a qualquer momento. Eu não tenho que minimizar mudanças. E a velocidade aumenta com o tempo, mais velocidade não significa mais valor entregue, necessariamente. Tá? Porque eu posso fazer as coisas muito rápido, mas estou fazendo coisas que não são úteis. Tá? Então, velocidade não tem relação com valor. Guardem isso, que é importante para a prova. Tá? Um time ter uma velocidade de entrega maior não quer dizer que ele está entregando mais valor. Eles podem estar fazendo coisas que não são úteis. Tá? Então, aqui é a B e a C. Tá? É o tempo que eu levo para entregar, é o feedback do cliente e se eu estou entregando coisas que realmente são úteis, ou seja, que estão sendo utilizadas. Tudo bem aqui? Então, A, B e C. 73. Um backlog do produto é 3 melhores respostas. Então vamos lá. Alternativa A. O backlog do produto é uma lista exaustiva de requisitos aprovados antecipadamente a serem implementados? Sim ou não? Backlog do produto é isso? Não é. Tá? Tudo que eu falo de aprovado antecipadamente me dá um jeitão de processo tradicional. Né? No Scrum não tem nada aprovado antecipadamente. Eu posso mudar a todo momento. Tá? Alternativa B. O backlog do produto é gerenciado pelo dono do produto? Sim. É um inventário de coisas a serem feitas para o produto? Sim. É ordenado com base na prioridade, valor, dependência e risco? Sim. É visível apenas para o dono do produto e partes interessadas? Não. É visível para todos. Então, as corretas são a B, a C e a D. Tá? São as 3 que melhor descrevem backlog do produto. Tá? 74. Apesar do enunciado longo, tá? Ele fala e a pergunta é a seguinte: todos os seguintes tipos de requisitos são aceitáveis no backlog do produto? Requisitos de estabilidade, desempenho, funcionalidades, documentação, fixes. Tudo isso é aceitável no backlog de produto? Sim ou não? Tá. Então, se eu tiver que fazer documentação no projeto e eu não colocar no backlog do produto, eu vou colocar onde?
Onde é a outra fonte de requisitos que eu tenha no projeto, a não ser o backlog do produto? Não tem outra. Então a resposta é sim, pessoal. Tudo que vai ser feito no projeto tem que estar no backlog do produto. O backlog do produto é a única fonte de verdade dos requisitos para o produto. Tudo que vai ser feito tem que ser originário do backlog do produto. Não existe outro repositório de trabalho a ser feito onde o time vai pegar para fazer que não seja o backlog do produto. Então, qualquer tipo de requisito é aceitável no backlog do produto. Sim, alternativa A. Tá? Legal? Não tem outro lugar para colocar a não ser lá. 75. Verdadeiro ou falso? O dono do produto deve ter todo o backlog do produto documentado em detalhes antes que o primeiro sprint possa começar. Falso. O backlog do produto nunca está pronto, nunca está completo. Como é que eu vou ter todo o backlog documentado se ele nunca está completo? É falso. Eu preciso ter o suficiente para fazer uma sprint. Aí eu já posso começar. Tá? 76. Para maximizar o valor do produto, um dono do produto precisa estar ciente do seguinte: escolha a melhor resposta. Legal. Mas ele tem que ter ciente de. Para ele maximizar o valor do produto, ele tem que estar de olho na concorrência, tem que fazer pesquisa competitiva, tem que ficar de olho no feedback do cliente, previsão e viabilidade, na visão do produto. Parece que todas essas alternativas estão corretas, não? Que todas elas são importantes para um dono do produto, para entregar valor. Então, a alternativa correta é a E, né? Tudo o que precede. Tá? Tudo o que precede. Tá? É. É, quando você usar o Google Tradutor na prova, né, para fazer a prova em português, é assim que ele traduz, tá? Tudo o que precede, ou seja, é mais ou menos como todas as anteriores estão corretas. Né? Então, alternativa aí. 77. O que normalmente acontece se o backlog do produto não for suficientemente claro no sprint planning? Escolha a melhor resposta. Aqui tem que pensar com a cabeça no processo empírico, tá, pessoal? Se a gente pensar no processo tradicional, a gente não sai do lugar. Letra B de bola. Letra B de bola. Tá? Se o backlog não for suficientemente claro, o time vai montar uma previsão do sprint, mas essa previsão pode não ser muito assertiva. Mas eles vão seguir assim mesmo. Tá? Eles vão seguir assim mesmo. Porque o Scrum é empírico. Eu nunca vou ter um mundo perfeito. Eu vou seguir em frente com o que eu sei, fazer o melhor possível e melhorar na próxima. Tá? Então ele tem que pensar de forma empírica. Tá? Alternativa A: o dono do produto deve selecionar o Sprint Goal para o time Scrum. Não. Quem cria o Sprint Goal é o time Scrum inteiro. Lá, quando a gente falou de time Scrum, acho que foi ontem, a gente falou de coisas que o time Scrum era coletivamente responsável. E uma delas é o Sprint Goal. Então, o dono do produto não cria o Sprint Goal. Quem cria o Sprint Goal é o time todo. Tá? D, cenário em particular. Não, se não tiver claro, alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa não vai ser tão legal. D, o Scrum Master não deve permitir que isso aconteça. Como que ele não vai permitir? Procure um novo Scrum Master e reinicie o sprint. Não existe reiniciar o sprint. O sprint começou, ele vai até o fim. E o sprint plan é cancelado para que o refinamento possa ser feito primeiro. O refinamento é feito junto. E eu nunca cancelo uma sprint porque o trabalho não está detalhado. Eu sigo adiante e faço o melhor que eu consigo com a informação que eu tenho. Tá? Então, pensar de forma empírica. Tá? Eu vou seguir em frente, mas pode ser que a minha previsão não seja a perfeita. Mas alguma coisa eu vou fazer. É melhor do que ficar parado. Tá? Esse é o conceito do Scrum. Tá? Então, alternativa B de bola. 78. Quais são as 3 vantagens de um dono do produto compartilhar um objetivo do produto claramente definido com o time Scrum? Escolha as 3 melhores respostas. O objetivo do produto é aquele objetivo que a gente coloca lá na frente, né? Tipo, quero ser líder de mercado daqui a 3 anos. Então,
Então, quando eu coloco um objetivo lá na frente, é que nem se eu estivesse lá no mar e eu estivesse vendo um farol. O farol me direciona. Eu quero ir sempre naquela direção. Quando o dono do produto define o objetivo do produto, ele está colocando um farol para a gente ir naquela direção. Tudo que a gente for fazer no projeto, a gente vai fazer pensando em ir naquela direção. Tá? Todas as decisões que nós formos tomar no projeto serão para nos levar naquela direção. Toda a sprint que a gente for fazer tem que nos levar naquela direção. Tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo que não existe no Scrum. Alternativa A. Ajuda os desenvolvedores a estimar a data em que o backlog do produto será concluído. Primeiro que o backlog do produto nunca é concluído. Ele é vivo. E desenvolvedores estimam a data de nada. Desenvolvedores, eles trabalham numa sprint de tempo pré-definido e entregam algo no fim. Eles não estimam data de nada no Scrum. Quem talvez estime alguma data de release é o dono do produto. Mas os desenvolvedores não estimam data de nada. Eles pegam um trabalho para fazer na sprint e em 2 semanas entregam algo. Depois, mais 2 semanas, entrega mais alguma coisa. Está claro para todo mundo que os desenvolvedores estimam data de nada no Scrum? Alternativa A, cortou. Alternativa B, não é obrigatório no Scrum. Claro que o objetivo do produto é o compromisso do backlog do produto, que é um artefato obrigatório. Tá? Então é obrigatório. Aí sobra as 3 últimas. Fornece uma boa direção geral para que os sprints pareçam menos como peças isoladas de trabalho. Por quê? Cada sprint não é isolada. Cada sprint é um caminho para eu chegar no objetivo do produto. Então, se eu tenho aquele farol lá na frente, eu vou fazer as sprints para chegar lá. Eu vou manter o foco e pesar qualquer decisão em relação ao objetivo do produto. Qualquer decisão que o time vai tomar olhando para aquilo. E cada vez que eu termino uma sprint e vou inspecionar o incremento, eu quero saber, realmente eu estou chegando mais perto do objetivo do produto? Porque eu faço uma sprint com esse objetivo, de ir mais perto. Quando eu termino a sprint, eu vou validar. Realmente aconteceu? E eu comparo o resultado que eu obtive com o objetivo do produto. Então, C, D e E. Tá? São as 3 corretas. Legal. 79. Quando o dono do produto deve atualizar o plano do projeto? Então não sei se vocês lembram que eu falei que no Scrum não existe plano do projeto. O que é o plano no Scrum? É o backlog do produto. O backlog do produto é o plano no Scrum. Então, alternativa B de bola. Tá? O backlog do produto é o plano. Ele é atualizado à medida que surgem novas informações, insights, ideias pelo dono do produto. Então, não existe plano de projeto no Scrum. Não existe. Tá? Plano de projeto é um conceito do método tradicional, onde a gente monta um plano de 1 ano de duração, aquele negócio absurdo lá, que a gente fazia no tempo da pedra. Tá? Legal? Diga. 7, 8. C, D e E. C, D e E. Tá? Então, o 79 é a alternativa B de bola. 80. Scrum é baseado no empirismo. Todos os seus artefatos devem ser transparentes para garantir precisão suficiente de inspeção. Como o time Scrum pode manter o backlog do produto para maximizar sua transparência? Escolha a melhor resposta. Alternativa E. Eu mantenho ele transparente como? Atualizando continuamente com as ideias mais recentes, ou seja, eu mantenho ele sempre atualizado e transparente para todos, assim todos têm a visão correta do que está para ser feito no projeto. Tá? Todo o restante não é nada obrigatório ou não tem a ver com transparência. Tá? Transparência é eu mostrar a informação real e atualizada para todo mundo. Então, a alternativa E é mais aderente a esse conceito. 81. Verdadeiro ou falso? O valor entregue por um produto só pode ser determinado pela receita. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem várias outras maneiras de avaliar valor, né? Pode ser redução de custo, satisfação do cliente, né? E outros critérios.
82. O que melhor descreve o backlog do produto? Então, backlog do produto, o time Scrum mantém um plano de projeto completo? Não, né? Tem tarefa no backlog do produto? Não, o backlog do produto não tem tarefa, só tem requisitos. Né? Então, também fala de plano de projeto completo, ou seja, a alternativa A não é válida com relação ao Scrum. A B fala que é baseado para seguir o processo de gerenciamento de mudanças, que é algo que também não existe no Scrum. Tá? E a alternativa D fala de fase de design. O Scrum não tem fase de design, o Scrum tem sprint. Então, o backlog do produto é permitido crescer e mudar à medida que se aprende mais sobre o produto dos seus clientes. Isso é verdade sempre. Tá? O backlog do produto é vivo, cresce e muda conforme o tempo vai passando e a gente aprende. Tá? Alternativa C. Todas as outras não são válidas perante o Scrum. 83. Verdadeiro ou falso? Os donos de produto devem criar critérios de aceitação claros e inequívocos para cada item do backlog do produto antes que ele possa ser selecionado no Sprint Planning. Verdadeiro ou falso? Então, pessoal, a gente tem que pensar de forma empírica. Nem sempre as coisas serão perfeitas. Tá? A gente vai ter um item de valor para entregar e ele não vai estar perfeitinho, mas a gente vai fazê-lo assim mesmo, da melhor maneira. Então, tudo o que impeça o trabalho de continuar é falso. Os donos de produto devem criar critérios de aceitação claros e inequívocos. E se não tiver, eu paro? Não, não para. Eu sigo adiante com o que eu tenho de melhor. Então, sempre que aparecer uma pergunta dessa que tem algo que vai colocar empecilho para o trabalho continuar, sprint após sprint, nunca será verdadeiro. Tá? Se não tiver perfeito, a gente vai seguir com o que tem e buscar melhorar ao longo da sprint. Tá? Então aqui é falso. Tá? Não é algo que deve ser obrigatoriamente e criar esse tipo de impedimento para a continuidade do trabalho. Tá? Então, o que eu falei, tem que pensar de forma empírica. Tá? A gente vai ter o que entende melhor agora, vai seguir com isso e vai aprender. Se a gente esperar ter o perfeito, a gente não sai do lugar. Tá? 84. O que não é uma consideração válida ao ordenar um backlog do produto, na opinião de vocês aqui? Dependências é algo válido a considerar na hora de ordenar? É importância para os clientes, alinhamento com a estratégia, risco, né? Agora, ferramentas e técnicas? Acho que não, né? Alternativa D, né? Então, alternativa D, tá? Ferramentas e técnicas. 85. O sucesso de um produto é medido por. Escolha as 3 melhores respostas. Impacto na satisfação do cliente é uma medida de sucesso? O impacto no custo é também? O impacto no humor do meu chefe? A entrega do escopo definido antecipadamente em comparação com o tempo planejado antecipadamente? Isso aqui tem toda a cara de waterfall, né? E o impacto na receita? Né? Então é A, B e F. Né? Impacto na satisfação do cliente, no custo, a gente pode buscar redução de custo ou aumento de receita. A, B e F são as melhores aqui para medir o sucesso ou o valor de um produto. 86. Quais dos seguintes são critérios para ordenar itens do backlog do produto? Todas que se aplicam. Valor dos itens é um critério para ordenar item? Dependência de outros produtos é? Sim, dependências, né? E a disponibilidade do Scrum Master? Não, não faz nada o Scrum Master, cara. Então é a A e a B, que são critérios para ordenar itens do backlog. Eu não vou priorizar um item pela disponibilidade do Scrum Master, porque não é o Scrum Master que vai fazer o trabalho. Não faz sentido algum. Tá? Então, A e B. Valor e dependências, entre outras coisas. Né? 87. Se o refinamento do backlog do produto for necessário, quando é o momento ideal e quem deveria participar? As duas melhores.
Aqui, pessoal, vou dar um exemplo de uma questão onde ele pede para escolher as duas melhores e talvez vocês vão ficar em dúvida sobre quais são as duas melhores, mas vocês vão poder eliminar algumas alternativas que não fazem o menor sentido. E eliminando as que não fazem sentido, vão sobrar as duas que são as corretas. Por exemplo, me dê um exemplo de uma que não faz sentido algum aqui. O dono do produto deve fazer na sprint zero. Sprint zero não existe, então a C eu já vou aqui e corto. Outra que não faz sentido algum. Também não existe. Então, também corto ela. E a outra que não faz sentido? Vocês acham que são os analistas de negócio que vão fazer? Não estão no time Scrum? Então, quem faz? O time Scrum. E o time Scrum. Ou durante a sprint atual, ou de forma contínua. O momento eles escolhem. Pode ser durante a sprint atual, ou para as próximas sprints, tá? Então eles podem fazer. Mas é sempre o time Scrum. Tá? Então, eliminando três que não fazem sentido, sobraram as duas que são corretas, A e E. Legal? Beleza. 88. Quais métricas ajudarão um dono do produto a determinar se um produto está agregando valor? Escolha as duas melhores. A e D de dado, né? Então, A e D de dado. Satisfação do cliente e time to market. Time to market tem a ver com a rapidez que eu consigo entregar algo para o cliente. Se eu sou mais rápido que meus concorrentes, né? Isso é uma medida de valor. Né? Eu estou dando uma vantagem competitiva para o meu cliente, porque eu estou entregando mais rápido do que os outros. Tá? Agora, produtividade e velocidade são coisas relacionadas que eu já falei para vocês que não tem relação com valor. E percentual de escopo implementado tem mais a ver com cascata do que com waterfall. Não importa o percentual de escopo implementado, importa é o valor entregue no Scrum. Tá? Então, a ID de dado. 89. Quais das seguintes práticas podem ajudar o dono do produto a minimizar o desperdício no desenvolvimento e manutenção do backlog do produto? Escolha as duas melhores. A gente pode também eliminar duas que não fazem sentido e vão sobrar as duas corretas. Fale uma que não faz sentido aí. Nenhum. B de bola? A B de bola não faz sentido, né? Porque a responsabilidade sobre o backlog do produto é sempre do dono do produto. Ele não tem como transferir essa responsabilidade. Ele pode delegar para alguém fazer, porém a responsabilidade permanece com o dono do produto. Então, a alternativa B não faz sentido. E outra que não faz sentido nenhum. Não, a C faz sentido. Aqui não faz sentido é A, pessoal. Backlog do produto, quantos tem? Quantos tem? Quantos backlog do produto existem no produto? E como é que eu vou ter um backlog separado, então? Não existe, não existe. Não existe. Então, vamos lá. C e D. Por quê? Como é que eu minimizo o desperdício na manutenção do backlog? Primeiro, lembra que eu falei para vocês que a gente não perde tempo estimando itens que estão com prioridade baixa? Então, alternativa D, ó, apenas escreva completamente os itens do backlog quando parecer provável que eles serão realmente implementados. Eu não perco tempo fazendo isso para itens que não serão implementados ou que estão longe de serem implementados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente falou que o dono do produto pode ir incluindo itens no backlog, né? Pode ter 100, pode ter 200, pode ter 500, pode ter 1000, pode ter 5.000. Quanto mais itens tiver no backlog, mais difícil vai ser o trabalho para ele priorizar. Então, o que seria legal de vez em quando? Ele ir lá no backlog e fazer uma limpeza, né? Tipo, tem um item que está um ano aqui, ninguém nunca pediu, ninguém nunca teve prioridade. Alguém precisa? Não, ninguém precisa. Vai lá e tira fora. Então, remova do backlog do produto os itens que não foram abordados há muito tempo. Eu dou uma limpada no backlog e fica muito mais fácil de administrar quando ele fica mais enxuto. Ficou claro? Legal. E 90. Qual dos seguintes critérios pode ser utilizado para priorizar o backlog do produto? Escolha a melhor resposta. Todos acima, né? Retorno, dependência, necessidade, risco, tudo isso são critérios que podem ser utilizados para priorizar o backlog. Tudo bem, pessoal?
todas essas questões aqui nós estamos fazendo, essas últimas, essas 20, outra delas, são questões de prova. Tá? Vai cair praticamente igual na prova. A gente vai chegar na prova, vai pegar a questão e falar, pô, lembra, tinha no material. Lembra essa, tinha no material. Então, estudem bastante essas questões aqui, porque vão cair questões iguaizinhas ou muito parecidas. Tá? Legal? Sim, 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 sim. A questão inteira. Pediu para escolher 3 melhores. Escolheu 2 corretas e uma errada, errou a questão inteira. Não? Legal? Legal. Aí, aqui a gente começaria a passar por uma sprint, desde a sprint planning até a retrospectiva, tá? Mas aqui nós estamos no slide exato, onde a gente deve parar hoje. Tá? E faltam 3 minutos, então estamos exatamente no cronograma. Tá? Aí amanhã a gente vai terminar o restante que falta. Tá? Alguém tem alguma pergunta, dúvida por hoje? Legal. Então, pessoal, amanhã retomamos aqui do slide 192 e amanhã vamos concluir todo o material, tá? Para que na quinta a gente inicie as provas. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos.